Bom dia, meus amigos, meus amados, meus irmãos, para mais um dia de nosso estudo bíblico, que chama O que a Bíblia nos ensina sobre os dízimos e as ofertas. Antes de tudo, um feliz sábado para todos, que Deus possa estar conosco hoje, nesse sábado, amanhã, todos os dias de nossas vidas. O Espírito Santo possa estar nos guiando durante esses minutos que nós vamos passar junto com o estudo, estar nos guiando, nos iluminando, que é minha maior preocupação. Eu disse no início do estudo, minha maior preocupação e que eu tenho mais orado todos os dias antes de eu fazer a gravação. Inclusive ontem eu estive na igreja, na hora da minha oração, a gente tem a oração nossa particular quando chega no tempo. Eu falei com Deus, Deus, você sabe desse estudo que eu estou dando, você sabe que isso aí está no meu coração há anos, e eu ajoelhado, porque, como eu disse, é um estudo que vai mexer muito com as pessoas que não têm interesse que esse estudo seja, mas o coração do homem ele é enganoso. E ontem na igreja, eu ajoelhado, eu sempre pede pela família, pede por tudo, mas eu pedi a Deus, falei, Senhor, de repente eu não estou entendendo o seu recado, e se não for da vontade do Senhor, que o Senhor não faça eu parar com o estudo, mas se for da vontade do Senhor, que o Senhor me dê força, me dê sabedoria, me dê as palavras certas, me dê entendimento para passar esse estudo. E eu fiz isso antes do culto começar, porque eu senti a presença de Deus, e como se Deus dizendo para mim, continua, porque na verdade, irmão, Deus coloca as coisas no coração da gente, a gente que está na presença de Deus, a gente tem que fazer, e a gente não tem que ter medo de fazer. Eu, por exemplo, eu não sou pastor, não sou teólogo, não tenho muito estudo, eu não tenho o ensino médio aí comum, entendeu? Mas eu tenho eu tenho a felicidade de ter uma certa intimidade com a Bíblia. Eu não sei o que acontece, eu consigo assim, eu tenho uma facilidade muito grande de entender a Bíblia, não é de ler, de entender, ler e entender. Isso é coisa que Deus, é dom de Deus. É por isso que hoje eu penso assim, eu sou muito radical. Às vezes a gente vai ler na Bíblia, a gente vai aprendendo as coisas e vai vendo o que a Bíblia faz conosco. Hoje eu vou até assim, não falar tanto sobre estudo, porque hoje é sábado, coisa e tal, e é bom para dar uma refrescada, mas eu tô me desabafando, me abrindo com vocês. Então, essa facilidade que Deus tem me dado, desde o início, quando eu comecei essa caminhada cristã, que eu vejo gente dentro da igreja, até hoje, hoje, pessoas com 10, 15 anos de igreja, têm dificuldade para entender a Bíblia. E realmente, ele é um livro difícil de entender, mas eu não tive essa coisa. Eu, com a minha pequenez, eu tive Deus, eu acho que Deus, ele tinha algo para minha vida preparado, ele queria mesmo me salvar, e com isso a minha família, e Deus, ele abriu a minha mente, apesar da minha pouca cultura, ele abriu minha mente, que eu consegui pegar a Bíblia e consegui entender, sim, viajar na Bíblia e entender coisas que pessoas de graus de estudo, pastor, até teólogo, eu comecei a olhar para eles e eu falei,
sobre um determinado assunto, né, eu ouvi muitas palestras, eu falei, mas ele está falando isso aí, eu já li, mas não é isso aí que a Bíblia está querendo dizer. E depois eu fui correndo atrás daquilo para ver, eu vi que eu estava certo, entendeu? Não estou querendo dar um, pelo contrário, a pessoa teria que estar mais certa do que eu, porque ela é teóloga, ela era isso. E depois a Bíblia, se ela vai se abrindo para você, e depois agora, depois de muito tempo, eu entendo o seguinte, que em relação a Deus, Deus ele dá o que ele quer a quem ele quer. Se nós formos vermos na Bíblia, entendermos quando Jesus ele começa o seu apostolado, a formar os seus discípulos, não tinha ninguém de cultura ali, não tinha ninguém de cultura. O mais culto que tinha ali, mesmo assim, não foi Jesus, não conheceu Jesus. Ele vem depois de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Paulo era um maior teólogo que eu conheço no mundo. Conheço assim, através da Bíblia. E graças aos estudos de Paulo, eu aprendi muito. Mas Paulo foi o único que tinha assim, um estudo, era uma pessoa letrada. Mas Pedro não era, Tiago não era, João não era, eram pescadores. Então, eu acho que não tem nada a ver isso. Acho não, eu tenho certeza, porque Pedro escreve coisas maravilhosas. As cartas de Pedro são maravilhosas. As coisas que Pedro escreve, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, o que Pedro fez em Atos dos Apóstolos, numa reunião assim, para mais de 2.000 pessoas, ele consegue converter 2.000 pessoas com as palavras, palavras assim, grossas que ele tinha como pescador, mas ali porque ele estava ali movido pelo Espírito Santo. Então isso é isso, as coisas você vai vendo na Bíblia, você vai se atentando para essas coisas, você vai vendo o poder divino dessa palavra. Você vai vendo o poder divino dessa palavra. E isso que aconteceu comigo. E a respeito desse estudo que nós estamos fazendo, que hoje eu nem vou falar, nem vou dar a terceira parte do estudo. Aliás, está sendo a terceira parte do estudo. Isso aí é só uma explicação para a gente continuar esse estudo, para vocês. Eu estou tentando colocar a minha linha de pensamento em vocês. É preciso que quando eu estou tendo assim estou tentando colocar assim nesse estudo a Bíblia como foco. E, aliás, tem que ser. Mas eu preciso, quando eu estou passando estudo, eu leio o capítulo que eu estou lendo, eu leio o versículo, eu sou meio repetitivo. Para quê? Para que você possa me acompanhar. Depois você tem ele gravado, você lá voltar e ler. Porque a Bíblia, como um livro qualquer, não sei se acontece com vocês, quando vocês leem um outro tipo de livro qualquer, comigo acontece isso. A Bíblia, então, eu acho que por isso que eu tenho a facilidade de entender coisas, de fazer interpretação de texto. Que às vezes o mesmo texto que eu leio e uma outra pessoa lê, assim, foi aonde que Deus me inspirou a dar esse curso sobre dízimo e oferta. As coisas que eu li na Bíblia e as coisas que eu vejo líderes pregando, eu acho que por essa maneira de interpretação da Bíblia me fez entender coisas que não entendia e talvez não entendia até por conveniência. Eu não estou aqui. Eu creio que só pode ser, porque não é possível que eu sou o único que vi isso dentro do meu meio. Porque a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia são vários livros, né? E nesse estudo que nós vamos fazer, nós vamos passar por vários livros, né? A gente vai começar em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse. Cada um desses livros, ele vai
foi escrito por pessoas diferentes. E a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, são 16 séculos. Obviamente que uma coisa que um escritor, um livro que um escritor escreve hoje, numa época, ela foi toda narrada dentro de um território, né, na Palestina, no Oriente. Mas, obviamente, que um livro, um escritor está narrando um livro numa época, às vezes passam assim meio século, né? Ou um século depois, outro escritor vem e narra, continua a narração. Nós temos que entender, como qualquer livro, a gente quando começa a estar lendo, fazendo uma leitura, a gente tem que entender, dentro daquela leitura, primeiro, quem é a pessoa que está escrevendo, né, sobre o que ela está escrevendo, porque a Bíblia é uma história única, ela é contínua, é uma história que tem começo, meio e fim, mas num único propósito. O propósito é único, é nos levar à salvação. A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo e o Deus que nos criou. A Bíblia é única nisso, mas só contada em 16 séculos. Então, cada hora nós vamos ver decisões tomadas na Bíblia por líderes religiosos que a escreveram, até Moisés, né? Que a gente vai ficar assim sem poder entender. Mas a gente tem que entender o seguinte: cada vez que você pegar um livro para ler, você tem que entender que tem que ter um paralelo. Primeiro, entender a geografia da época em que está sendo, que aquele livro foi escrito, o costume que o povo tinha naquela época, entendeu? O costume, a maneira de viver, como era a capacidade mental daquele povo, né? Como é que estava, porque a gente vai crescendo, a gente hoje, em 5 anos, a gente tem novidades no mundo. 5 anos que passam tem novidade, a ciência vai ter novidade. Naquela época não era diferente. A cada década que passava, o povo ia evoluindo mais. Então nós temos que entender que muitas vezes essas coisas ocorrem trazendo mudança na Bíblia, não na palavra de Deus, mas trazendo mudanças no textos e no contexto da Bíblia. Às vezes, o que um autor escreve hoje, outro autor vai escrever amanhã com mais ou menos o mesmo significado, mas mais evoluído, porque passaram-se 10, 20, 30 anos. É isso que é preciso entender. Você tem que ler a Bíblia com esse entendimento. Você não pode pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem que ser lida de capa a capa. E a palavra de Deus fala que tem que ser lida um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Você vai lá na frente e volta, vem cá atrás. Você vai no Novo Testamento e volta aqui. Mas sempre tendo a percepção de fazer a diferenciação do novo para o velho, da passagem de tempo que houve. Você vai entender que ela se trata do mesmo assunto, mas há modificações de métodos. É crescimento. Conforme nós temos o crescimento espiritual, nós também temos o crescimento do saber. Você muda com o tempo. Então, isso é preciso ser de grande relevância no estudo da Bíblia e de qualquer outro livro. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim: a Bíblia é uma coisa que eu não entendo. Por que Deus mandou Moisés matar tanta gente quando Moisés ele invade a terra prometida depois de passar 40 anos de Moisés no deserto? Existia povo, aquela terra ali já pertencia aos judeus. Mas Jacó teve que sair dali porque teve uma fome, foi parar no Egito, todo mundo sabe, ficou 400 anos no Egito, 400 anos aquela terra ficou habitada por povos esses que era, como eu disse no estudo de ontem, era filho de homens, não era filho de Deus. Eles não conheciam a palavra de Deus. A palavra de Deus ela estava estendida aos judeus.
Então os judeus estavam no Egito e aqueles povos que ali não tinham conhecimento da palavra, eles tinham mais Deus do que tudo, cada casa tinha 5, 6 deuses diferentes. E a Bíblia nos apresenta um único Deus, né? Um único Deus. Então eles eram um povo, quando Moisés retorna para ali, eles tomaram a terra, não tinha ninguém na terra, uma invasão, uso campeão, vamos dizer assim. Moisés tem que invadir, Deus fala, ó, essa é de vocês, vocês deixaram, estou trazendo vocês de volta, tomem a terra. E Deus, ele realmente, ele manda dá uma ordem a Moisés. Tinha um povo lá, uma raça, porque existia várias raças ali naquela terra, a terra era muito grande. Tinha os amorreus, os emeus, um monte de raça, os filisteus, tinha tudo ali. Cada um com seus costumes e seus deuses diferentes. E eles faziam coisas abomináveis, sacrifícios humanos a deuses, né? Matava filhos a deuses para sacrificar a Deus, era uma coisa abominável. E Deus estava trazendo o povo de volta do Egito, de uma terra de escravidão. Passou 40 anos no deserto ali. Aquele deserto ele poderia atravessar aquele deserto em 40 dias. Ele fica em círculo com o povo ali. Deus, 40 anos, sabe o quê? Ele estava preparando o povo dele. Porque o povo havia passado 400 anos no exílio, numa terra, também uma terra de vários deuses. O Egito era uma terra idólatra. Então o povo que foi para lá, que na época foi a família de Jacó, 70 pessoas, virou milhões lá dentro em 400 anos. E ali também eles se perderam da verdadeira religião. No deserto, na travessia do deserto, que volta para a sua terra natal, Deus, ele vai preparar aquele povo. Porque esses 40 anos foi usado para Deus relembrar quem era ele, aquele povo. E quando ele entra na terra prometida, que ele consegue, passa o deserto, esses 40 anos, que Moisés nem entra, aí Josué que assume, ele manda passar a faca mesmo em nações inteiras. As pessoas não entendem, mas por que ele faz aquilo? A gente não tem que entender Deus. É Deus que tem que nos entender. Deus, ele tinha motivo para fazer aquilo. Tem pessoas que não conseguem acreditar, não, mas decidiu mandar matar, porque eram pessoas que viviam de uma maneira que Deus sabia. Deus é onipresente, onisciente. Ele sabia que aquele povo ali era um povo que, se o povo de Deus, que estava chegando ali, o povo dele, que tirou do Egito, da escravidão, se misturasse com aquele povo, é igual você colocar uma laranja boa, uma laranja podre no meio de uma caixa de laranja boa. Eles iam atrapalhar todo o trabalho que Deus havia feito com eles no deserto. Então, e era um povo totalmente idólatra, grosso, por exemplo. Os pais dormiam, tinham um filho com as suas filhas. Quando eles cismavam de fazer sacrifício, eles entendiam que eles tinham que dar um filho. Pegavam um filho e cortavam ao meio. Então, coisas que para Deus é heresia. Deus, na Bíblia, ele já explica isso, coisas abomináveis. Então, Deus queria eliminar. E quando eliminar, deu ordem, vocês não se misturam com ele, não casem com as mulheres dos homens, com as mulheres dos filhos dos homens. Como eu falei ontem, chamava filhos dos homens e os filhos de Deus. Então, são coisas que nós temos que entender. Geografia bíblica, a época que aconteceu as coisas, por que aconteceu, qual era o costume daquela época. E nós vamos ver, ao partir que você vai andando na Bíblia para frente, você vai andando para frente, você vai encontrando os livros mais próximos de Jesus, vai tendo uma metamorfosezinha na Bíblia. Mas o conjunto da Bíblia, o contexto da Bíblia não muda, ele é um só, nos apresentar Deus e nos apresentar Jesus. É por isso que eu amo esse livro. Por isso que eu me apaixonei, porque esse livro, além disso tudo, ele tem um poder transformador. Ele tem um poder transformador. Porque ele me transformou e eu tinha um coração de pedra. E se ele foi capaz, eu julgo por mim, se ele foi capaz de me transformar, porque ninguém me conhece melhor do que eu mesmo, só Deus. Se ele foi capaz de me transformar, e algumas pessoas que eu conheço
é porque esse livro é a palavra de Deus. Por isso que eu me empenhei nesse estudo. Esse livro ele é a palavra de Deus. Há algo sagrado nesse livro. Há algo sagrado, eu creio nesse livro. Então, eu peço a vocês que estão me acompanhando nesse estudo, que quando a gente, eu vou sempre estar lembrando, quando eu estiver lendo um texto explicando porque esse estudo sobre dízimo e oferta, ele é emblemático mais uma vez. Então é preciso que nós entendamos o porquê que foi dito aquilo naquela época, naquele lugar, naquela região, para nós entendermos o que Deus está querendo falar para a gente e entendermos também a situação da região, para compreendermos às vezes a rudeza de Deus. Porque Deus tem horas, tem vezes que ele é rude, né? Então eu peço a vocês que vocês entrem nesse estudo de cabeça e alma, porque senão vai perder tempo, entendeu? E eu também não me importo também com isso, não. Se eu estivesse fazendo esse estudo, se 1000 me ouvir, mas se 10 entender e atingir o propósito que Deus colocou no meu coração e eu estiver fazendo o propósito de Deus, para mim está maravilhosamente. Mas eu peço só para vocês atentarem sobre isso. Deus ele está presente comigo nisso. Essa semana uma pessoa me encontrei com uma pessoa em Juiz de Fora, era de uma outra denominação. E ela me parou, eu estava um pouco corrido, eu tinha que fazer um serviço, estava querendo me vender uma passagem para essas caravanas que é feita em Israel, numa outra denominação. E eu, não posso, eu precisando de correr. Eu falando, não, Israel, eu tenho que ir embora, eu tenho que correr, não estou podendo não. Não, Miguel, é 8 mil reais, divide não sei quanto coisa, você pode leva, eu sei, a sua mulher vai para 10, vai dar aí, paga de 20 vezes, 500 reais por mês, porque nós vamos para a Terra Santa, porque lá Deus vai falar conosco. E eu correndo, eu peguei, igual que eu falei com ele assim, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não iria. Talvez eu poderia até ir em Israel um dia para mim a passeio, fazer um tour, eu e a minha mulher, conforme em outros lugares que eu tenho vontade de ir. Mas Israel para conhecer Deus, não. Porque Deus para mim, ele não está em Israel. Ele está em Israel, ele está na Espanha, ele está no México, ele está nos Estados Unidos, ele está no Brasil. Deus ele está na minha casa, ele está na minha igreja, Deus ele está dentro do meu coração. Aí ficou assim, regalado, não, quando eu preciso de falar com Deus, eu não preciso de Israel. Ou você esqueceu que Deus é onipresente? Deus ele está aonde você quer que ele esteja. Basta que você clame o nome dele. Aí ele abaixou a cabeça e ele não entendeu. Então, é esse Deus que eu quero apresentar para vocês. E é esse estudo que eu estou dando para vocês. Por isso que Deus me aprofundou nesse estudo sobre dízimo e oferta. E vocês vão entender no final que eu não vou ser contra os dízimos e nem contra a oferta. A oferta, ela é de grande valia. A oferta, ela tem que ser dada, ela é mais necessária que o dízimo. E o dízimo também existe. Vocês vão entender lá na frente. Vocês vão entender, mas de uma forma diferente do que ele é aplicado hoje pelos líderes religiosos, e eles sabem disso. Então amanhã nós vamos continuar com o estudo. Eu só queria dar essa mensagem para vocês entenderem o que vem pela frente. Que Deus nos ilumine e que você que esteja me acompanhando, eu já pedi, você inscreva-se nesse canal, que é um canal de Deus, é coisa de Deus que está envolvida nisso. E você inscrever nesse canal, você vai poder receber todos os dias, quando eu passar a mensagem, ele já vai automaticamente para o seu celular. Aí se você tem a televisão, você passa para o seu YouTube numa hora de folga para você assistir melhor.
e você também pode compartilhar, porque é uma mensagem. Se você é cristão e você pegou uma coisa boa, você tem obrigação de passar aquilo para frente, porque foi isso que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, que vocês tenham hoje um feliz sábado. Eu guardo o sábado, porque ele está na lei de Deus. Está na lei de Deus. A lei de Deus é a coluna dorsal. Muitos narram: o sábado foi mudado. É um estudo que tem que ser feito. Mas mudaram o sábado. Tudo bem, ele está na Bíblia, ele está nos 10 mandamentos. Está nos 10. Primeiro, os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. Se foi escrito em pedra por dedo, é porque é perpétuo. Mas foi mudado porque Jesus morreu no domingo. Mas quando Deus ele nos apresenta o sábado como santo, lá em Gênesis, você acha que Deus já não sabia que Jesus viria a essa terra, que ele teria que vir aqui em forma corpórea, humana, e morrer por nós? Não, será que ele não sabia que Jesus, lá em Gênesis, já sabia que o filho dele viria como filho dele e morreria e teria que pagar por nosso pecado? E ele sabia também que Jesus ia morrer numa sexta-feira, ia ficar 3 dias na sepultura e ele iria ressuscitar no domingo. Você acha que Deus não sabia disso? Pois se Deus escreve a Bíblia em Gênesis, a Bíblia ele nos narra a nossa vida até a eternidade. Existem coisas que Deus escreveu que não estão acontecendo. Olha as profecias que estão se cumprindo, que foi escrita por Deus. Deus sabia, Deus do início, o dia que Jesus ia morrer. Então, se a questão é essa, trocar porque ele ressuscitou no domingo, Deus já tinha colocado o domingo lá, porque ele sabia as datas de tudo que ia acontecer. Ou então, aonde está a onisciência de Deus? Porque Deus é os atributos de Deus: a onipresença, a onisciência, né? E onipotência. Ele sabia disso. Não vem com esse argumento: porque foi mudado porque Jesus morreu no domingo, ressuscitou no domingo, aí passaram o dia de domingo como dia santo. Então quem teria que fazer isso era Deus, que lá em Gênesis ele já sabia que Jesus, tudo que ia acontecer no mundo. Deus sempre soube, ele está sempre à nossa frente. Então isso aí, para mim, pensem sobre isso. Entendeu? Que tenham todos um bom dia. Depois nós vamos continuar amanhã. Eu tenho que preparar amanhã. Eu já falei que o próximo estudo vai ser sobre nós vamos cair agora. Até agora nós falamos dos dízimos dados por livre e espontânea vontade. Os 2 primeiros dízimos, Abraão e Jacó. Amanhã nós temos que entrar agora no dízimo dado com forma de lei, que foi por Moisés. Mas vamos entender o porquê dessa lei, como é que era dividido as pessoas naquela época, que estava dentro de um deserto, e por que Moisés promulgou essa lei. E como é que era dado esse dízimo. É isso que tem que ser entendido. Conforme eu falei, o dízimo não é errado, ele é mal interpretado. Mais uma vez, tenham todos um bom dia. Desculpa tomar um pouco mais de tempo, mas hoje é sábado, tem mais tempo para se ler. Para quem está me acompanhando, eu peço: inscreva-se no canal, compartilhe, que no final desse estudo eu tenho certeza que você vai sair mais alto, crescido espiritualmente. Eu e você. Bom dia, na paz de Cristo Jesus.